Bom, falando em clima, aqui tá muito frio. Eu não sei se tem alguém de São Paulo aqui, mas meu Deus, aqui tá tendo, ó, de manhã 12 graus, né? Forte. Pra quem tem que trabalhar, meu Deus, tá sendo um desespero, né? Mas a gente vai de todo jeito, né? Tem que ir. E pela noite esfria demais. Então, a gente tá vivendo climas intensos, né? Eu não sei se no Rio tá assim, né? Nos outros estados também. Mas eu tenho um amigo que tá lá no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que é frio lá. E que tá, ó, lá tá lá 5 graus. E a roupa, pra você ter ideia, as roupas estão se congelando. E o pessoal tá tendo que usar aquelas máquinas, né? Pra esquentar a roupa, porque não tá dando, né? Mas tudo bem, né? A gente continua firme e forte, mesmo no frio, no calor. Porque daqui a pouco vai vir um calor e o pessoal vai estar reclamando, né? Cadê meu frio, né? Eu tava amando aquele frio. Eu já sou bem equilibrado, né? Eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Pessoalmente, eu gosto de frio. Mas eu prefiro um clima. Sabe aquele clima que não é nem calor, nem tão frio? É aquele clima de 20 graus, 19, 18. Que eu me lembro que faz 3 anos, aqui em São Paulo, teve um frio, gente. Mas tão frio que foi quase 1 grau. Eu me lembro, 2 graus de frio. Então, o frio é bom, né? Mas agora já tá demais, né? Então, o tema que eu tava vendo, que a gente vai ver, né, nesse próximo mês, em agosto, né? Tá logo ali, né? Eu espero que ninguém esteja tão ansioso. Oi, Janine, tudo bem contigo? Boa noite. Bom, aqui nós estamos 6 pessoas, 7 pessoas comigo. Olha só, o grupo tá crescendo. Que bom. Então, os temas que a gente vai ver, eu anotei umas partes importantes, é sobre o pensamento computacional, que basicamente fala que, né, que é o conjunto de processos mentais e habilidades usado para formular problemas e suas soluções de formas que um ser humano ou uma máquina, né, como um computador, possa realizá-la. Ele envolve decomposição, que é dividir um problema complexo, né, em partes menores e mais fáceis de lidar, reconhecimento de padrões, que é identificar as semelhanças e repetições entre problemas ou dados, abstração, né, que é focar nas informações mais importantes e ignorar detalhes irrelevantes. E algoritmos, né, e criar um passo onde o problema pode se resolver. Então, o pensamento computacional é como se, né, eu não entendo muito desse tema, mas pelo que eu li, você programa a máquina, né, para ela funcionar do jeito que você quer. E tem os processos aqui, né? Então tem a decomposição. Se você, digamos, tem os dados, né? Digamos, você tem 10 terabytes, 20 terabytes, mas isso estou falando pouco, né? Porque normalmente são muitos dados. Você não vai poder resolver esse problema nesse informação, nesse bruto, né, de informação. Você vai precisar reduzir, né? Você precisa reduzir isso aí a dados mais fragmentados, né? Ou seja, dividir. Então, 50 gigas vira 25, né? E o 25 você divide também, né? Vai dividindo até que você, claro, consiga resolver esses problemas. E para isso tá uma equipe, né? Por exemplo, se a gente fosse uma equipe agora de TI, eu falaria para vocês, ó, isso aqui é muito para mim. É muita informação. Não tem aquela pessoa que no WhatsApp te manda muito texto? Já tem um famoso textão, né? Que você lê assim e você fala, nossa, essa pessoa tá muito empolgada, é muita informação, né? Então, provavelmente você não vai ler naquela hora, você vai ler depois. Deixa eu ver, a Janine falou aqui. Ela falou assim, eu atuo na área TI. Eu não estou nessa área, né? A minha área é mais que tudo eventos, grupos que vêm visitar São Paulo. Envolve um pouco de TI, porque eu faço um perfilamento, né? Ou seja, por exemplo, as pessoas que vêm de determinado lugar, eu preciso estudar e ver como elas funcionam, né?
nós tivemos pessoas aqui, algumas da África, né? E as pessoas da África, elas gostam muito de movimento, né? De zoar, de brincar, né? E aí, a gente pensa, né? Pô, o brasileiro, ele é a pessoa mais animada do mundo. Mas quando você vê o pessoal da África, aí você vê realmente que você nem chega perto. Porque o pessoal da África, eles cantam, gente, ó, eles cantam por qualquer coisa, dançam, tão brincando. Ele se impressiona como o suco, carne é barata no Brasil, né? Então, quando você, o meu trabalho, né? E o nosso trabalho na TI, né, na área de TI, tecnologia, é justamente fazer isso, né? A gente identifica um problema, né? A gente identifica um problema. Por exemplo, tenho esse globo aqui, né? Esse é o globo planetário. Imagina que aqui tem muitos países, né? 193 países em total. Mas você só consegue focar em um país só. Imagina, tem tantos países, mas a gente foca só em um país. Agora imagina se eu te falasse, ó, eu quero que você me fale a capital de cada país desses. E aí, o que vocês me falariam? Meu Deus, é muito país, eu não dou conta, né? Nem vocês, nem eu dou conta, porque a gente precisa de uma equipe, né? Então imagina que a gente é uma equipe de TI e nós estamos trabalhando todos juntos, né, para resolver um problema. Então, por exemplo, tem um problema na rede. A rede está com os dados corrompidos, né? Ou seja, tão estragados. E a gente tem que achar uma maneira de solucionar eles. Então, são esses processos aqui, ó, do pensamento computacional, que são a decomposição, reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, você vê que o número está errado. E aí você pede para a máquina, então pega esses números, todos esses números que está errado, e identifica esse padrão em todo o restante do código. E aí quando você fizer isso, é claro que vai aparecer um erro, né? E aí em vez de você ter que ir um por um, você vai mandar a máquina, né? Igual a gente faz com a inteligência artificial. Com certeza, né? Muitos de vocês usam inteligência para corrigir texto, né? Eu reconheço que eu uso também, né? E ajuda bastante. Pô, você não precisa, você não precisa pagar ninguém para corrigir. Você tem a tranquilidade de que quase sempre vai estar certo, né? Pode ter erro, mas é bem difícil. E é muito engraçado porque quando você fala que está errado, né, para a inteligência, ela se desculpa, né? Ela fala: "Meu Deus, me desculpa, tá errado mesmo", né? Então, a inteligência artificial, ela não veio para fazer que o humano seja inútil. Ao contrário, ela vem para se integrar a nós, né? Ela é como se fosse uma parceria. E eu vejo que todas essas áreas, né, de inteligência artificial vão ser utilizadas em todas as nossas áreas que a gente tem de vida, né? Então, por exemplo, imagina que você acorda pela manhã, você fala com a Alexa, né? Eu não sei quem tem a Alexa aqui, eu não tenho, já tive, né? Porque a minha não funcionava para nada. Pelo menos a versão que eu tinha, né? E então você vê que Alexa não agora, não é tão útil agora, mas no futuro, outras inteligências você vai poder falar, ó, programa o meu dia, eu vou fazer isso, tal, aquilo, cozinha para mim tal coisa. E você fala para a inteligência, ela já vai fazer isso, vai ter uns equipamentos que vão fazer isso automaticamente, né? Ou seja, é aí onde entra o pensamento computacional, porque ele funciona justamente assim, né? Ou seja, ele se integra com o que você coloca ali, né? E imagina que a gente é o administrador disso, né? Poxa vida, você está criando um código, mas você não precisa se preocupar, né, de criar esse código sozinho. Não, a gente tem uma equipe para isso, né? Então a Carla, a Lohane, Natália, Tânia, Ana Paula, Janine, Natália. Quem faltou eu falar aqui? Acho que eu falei todas. Então todas vocês, né, imagine que são uma equipe. Estão trabalhando juntas para um objetivo. Então o pensamento computacional ele permite a gente fazer isso, né? É como se fosse, imagina como se você programasse sua mente. Eu não sei se vocês
tem esse costume? Eu tenho esse costume, por exemplo, um dia antes do que eu vou fazer, eu organizo tudo, né? Já que a minha memória, se eu confiar na minha memória, eu vou esquecer, né? Bem fácil. Então eu programo tudo e anoto. E aí, graças a fazer isso, eu quase nunca eu esqueço. E se eu esqueço, eu falei, poxa, eu não tive tempo de resolver hoje. Mas eu sei que pelo menos eu programei a minha mente para lembrar. E é isso que a gente tem que fazer nesse caso aqui, ó, no pensamento computacional. E aqui até fala, né? Ó, qual é a importância do pensamento computacional? Desenvolve o raciocínio lógico, que é essencial para tomar decisões mais claras e coerentes. Prepara para o mundo digital. Ajuda a entender como funcionam os softwares, aplicativos, automações e IA. Melhora a resolução de problemas. Você aprende a analisar situações com mais objetividade e eficiência. Estimula a criatividade e a inovação, especialmente na busca de soluções novas e melhores. E é uma competência desse século. Pessoal, lembre-se, e isso vai para mim também, né? Que toda a inteligência artificial e essas competências de pensamento computacional, né? A gente vai sempre precisar disso em tudo que a gente for fazer. Um código precisa disso, né? As fórmulas, né? Tanto é que aqui em cima, né, se fala sobre os algoritmos, né? E os algoritmos são justamente esses códigos, são os padrões que a gente identifica, né? E os algoritmos eles funcionam, né? Dependendo do código. Eu não entendo muito de código, mas eu sei que algoritmo ele serve justamente para isso, identificar padrões. E aonde vocês acham, né, que esse pensamento ele é aplicável, né? Ele é aplicável, sobretudo na educação, né? Ajuda os alunos a desenvolverem habilidades e resolverem problemas matemáticos e científicos, na engenharia e na tecnologia, né? Na criação de sistemas, robôs, automação, softwares, né? Negócios de gestão para planejar processos, otimizar tarefas e tomar decisões com base em dados. Então, por exemplo, sim, algumas palavras às vezes eu falo em espanhol porque eu fico treinando. É verdade, Tânia. Os algoritmos servem também para rastrear. Justamente eles trabalham junto com as cookies, né? Que as cookies ah, são aquelas biscoitinhos, né? Em inglês, que eles identificam um perfil, né? Um padrão, um algoritmo, que ele vai lá e te rastreia. Quem aqui nunca procurou, né? Você procurou voos, né? Ou passagens aéreas, ou um hotel, ou para visitar um lugar, e em seguida, né? Quase em menos de, acho que 1 minuto, 2 minutos, já apareceram anúncios sobre isso, né? Viagem para El Salvador, viagem para o Rio de Janeiro, né? Viagem para certo lugar paradisíaco, né? Então você vê que se depender, na verdade, né? Todo negócio da internet ele funciona em base a isso, a códigos que identificam o seu perfil, né? Então, né? Eu não sei o que vocês gostam, né? Mas vocês, né? O algoritmo ele vai identificar vocês e vai saber, olha, a Natália eu acho que ela gosta muito de produtos de beleza, mas ela gosta dessa marca. Então, se ela gosta dessa marca, eu vou direcionar ela para essa marca, porque inclusive essa marca está pagando uma propaganda, né, para que a Natália ela compre. Então, é um ganhando, né? A Natália ganha porque ela está comprando um produto que está aparecendo para ela, né? E o vendedor também ganha. E o Google também ganha porque o vendedor está pagando, né, propaganda. Então, realmente, se vocês veem que é uma realmente uma corrente, né? Uma corrente onde cada um vai ligando o outro, né? O Google, né, que é o principal anunciador, né, da internet, anunciante, e o Google ele liga os compradores aos vendedores, né?
e funciona realmente maravilhosamente, né? Ou seja, não tem erro. E aqui, ó, também fala aqui, ó, saúde, porque com pensamento computacional, você consegue fazer análise e diagnósticos, desenvolvimento de tecnologias médicas e organização de dados clínicos e vida pessoal, é claro, para planejar rotinas, resolver problemas domésticos, organizar finanças ou aprender novas habilidades. E aqui eles dão um exemplo simples, né? Que fala assim, ó, se você está tentando cozinhar uma nova receita, você primeiro decompõe os passos, que é decompor. Você pega os ingredientes, digamos, o ovo, né, a farinha, digamos um bolo, né? Separa tudo antes de começar a preparar, né? Depois você reconhece padrões. Reconhecer padrões é o quê? Ah, eu fiz desse jeito, deu certo, né? Eu coloquei no forno por 50 minutos. Ficou melhor do que ter deixado por 20 minutos. Então você vai seguir o padrão que deu certo. E depois você, claro, vai compartilhar esse padrão para as outras pessoas, para elas não cometerem nenhum erro. Aqui fala, ó, abstrai o que é essencial. Você foca os que é os ingredientes principais, ou seja, no caso do bolo é o ovo, né? Sem dúvida alguma. E você segue o algoritmo, que é o passo a passo, né? Eu não sou muito bom cozinhando, né? Eu imagino que aqui deve ter muitas pessoas que sabem cozinhar muito bem, né? Deixa eu ver quem me falou aqui. Estou estudando back-end desde maio e percebo que, por exemplo, através da lógica da programação, quando relaciona ao mundo real, cotidiano e negócio, a fim de desenvolver um produto para um cliente. Esse processo de buscar soluções e estratégias força o nosso cérebro a pensar, se desafiar. Estou gostando bastante nesse sentido. É muito bom, né? A gente descobre coisas novas e você vê que tem coisas que nunca passariam pela nossa mente, né? Mas quando a gente começa a fazer, se torna tudo mais natural. Isso é muito bom. E aqui fala, aqui ó, para finalizar, isso é o pensamento computacional aplicado à cozinha. Então, essa parte do pensamento é uma das matérias que a gente vai ver nesse semestre. Tem outras matérias que eu vi aqui. As outras estão muito envolvidas, né? Só que se fala mais sobre a engenharia, né? Sobre como ela funciona. Bom, antes de eu continuar, né? Vocês querem fazer algum comentário? Eu posso continuar com a próxima matéria. Fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Uhum, pode falar. Quem aqui no semestre passado conseguiu baixar os programas e fazer alguns comandos? Teve alguma dificuldade do R? Porque eu não fiz nada. Consegui fazer. eu Meu R tive, era no alto. eu tive dificuldade porque eu estava configurando, né, alguns códigos e o programa não iniciava ou dava muito erro, né? Eu acabei conseguindo, só que eu percebi que o programa ele dava erro, então ele ia e voltava, ia e voltava. Então foi um pouco complicado, né? Usar esse R, tem o R e tem o RS Studio, né? Se não me engano, né? Deixa eu ver, a Lorraine falou aqui, eu não consegui desenvolver nenhum comando. Ah, tudo bem. A gente, nesse semestre, Carla Cristina também, Natália. Esses programas, é, eles apresentam muitos erros. Talvez porque a gente ainda está aprendendo a usar, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai pegar na prática. Natália também não conseguiu. Tudo bem. Eu só penso que as aulas presenciais, elas deveriam ser mais práticas, porque a gente já tem uma teoria bem extensa que são os PDFs, em que eu não vejo que eles tragam tanta facilidade da gente desenvolver a prática do ensino mesmo, do que está sendo aplicado. E as aulas
essa observação é, é uma verdade, né? Eu tinha conversado com o professor, não o que dá aula, mas o coordenador da nossa turma, e ele passou nessa essa observação. Eu espero que nas próximas melhore, né? E eu falei exatamente isso que você falou, Tânia, que as aulas devem ser práticas. Tem que haver prática, porque se for para ler, meu Deus, Sim, eu tem posso, muito conteúdo para ler. eu posso ler para vocês aqui tudo, ó. Eu posso ler todo o conteúdo para vocês 10 vezes, mas eu quero ver quanto disso vai ficar realmente, né, na memória ou vocês vão conseguir praticar, né? Quase nada. E a gente sabe que a prática é o que você consegue mais assimilar as informações, né? A gente consegue mais É, assimilar. A como leitura são poucas informações, se você não der continuidade. como diz Mas, aquele ditado, né? A prática faz o mestre, né? A prática faz o mestre. É igual quando você aprende a dirigir, né? Todo mundo, quando aprende a dirigir, deixa o carro morrer 3, 4 vezes, 5 vezes, erra na baliza. Quem já errou na baliza aqui? quando você está na autoescola, você sempre, a não ser que você, mas em algum momento na vida, se você já fez autoescola, se você aprendeu a dirigir, você errou na baliza. Uhum. Porque tudo tem a primeira vez, né? Então, a não ser que você seja um mestre que tem possibilidade de errar em nada, mas acho que essa baliza é a pior parte. A baliza, ela não foi o meu terror, no meu caso, não foi o terror. O meu terror foi que eu esqueci as benditas setas, vocês acreditam? Eu esquecia as setas. Aí eu fui fazer, eu reprovei 2 vezes, porque a primeira vez eu quase passo, mas eu errei a seta para sair, né? Quando você tá na baliza, você tem que dar a seta para sair. Aí eu errei e aí acabei reprovando porque eu errei 2 vezes, né? Aí eu fui outra vez, eu tava certinho, o carro morreu, né? Acabou morrendo no aclive. Aí ele falou: "Ah, foi 2 pontos, tudo bem, pode continuar." Aí quando eu tava pra eu virar, eu errei na seta de novo. Ele falou: "Ih, você esqueceu a seta." Aí eu fiquei doido de raiva, porque todo mundo me falou: "Pô, a baliza é difícil, a probabilidade de você perder na baliza é grande, mas acabou não sendo o meu terror, né? Ou seja, o meu desafio." Mas, meu Deus. Graças a Deus o meu também não, porque a baliza pra mim foi mais fácil, o mais difícil foi a prova na rua mesmo. Mas assim, só nas aulas mesmo, mas no dia da prova mesmo prática tava bem tranquilo. Eu tava tranquilo e até o cara, na terceira vez, né, que eu consegui passar, finalmente. Agora em novembro eu vou pegar a definitiva. Que ele me falou assim, ó: "Meu irmão, Deus te abençoe. Você vai passar na prova." E vocês acreditam que ele me lembrava, o cara me lembrava das setas, né? Ele falava: "Não, dá a seta ali, dá a seta esquerda, dá a seta direita." Ou seja, ele queria que eu passasse mesmo, né? Ele tava de muito bom humor, né? Então Deu sorte. eu fui abençoado, porque tem uns cara, né? Tem uns cara que só de ver a cara dele você reprova na hora, né? Se caga todo ali. Mas foi bom. E então, né, eu coloquei esse exemplo do carro porque é o é o terror de muitas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Adrícia, bem-vinda à nossa live. Vamos ver. Então, falando do seguinte tema que a gente estava conversando, nós temos também o que se chama a engenharia de software, né? Que é o campo responsável, né, por aplicar técnicas, métodos e ferramentas para construir um software de forma sistemática, controlada e mensurável. Isso inclui desde o planejamento até o suporte pós-implementação. Envolve atividades como levantamento de requisitos, entender o que o cliente precisa, projeto, design do sistema, programação, codificação, testes e validação, manutenção e evolução do software. Bom, vamos colocar um exemplo, né? Todos os aplicativos que a gente usa, eles começam, eles começam de um lugar, né? De um ponto. O ponto é o quê?
o que a gente precisa para desenvolver? Então imagina que eu tenho um aplicativo, um jogo, né? Um jogo ou WhatsApp, ou tem um aplicativo de dates, né? De pessoas que se encontram, que querem namorar, que eu preciso que esse aplicativo tenha. Aí você vai lá, faz a lista. Vem cá, esse aplicativo precisa de um bom visual. Esse aplicativo precisa de um servidor bom, né? Mas não precisa de um servidor, digamos, para 2 milhões de pessoas. O de 1 milhão tá bom. Então, esse engenharia, esse levantamento, ele é importante porque com esses números você pode dizer o preço. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente trabalha com Itaú, né? Ou em empresa de TI, qualquer empresa, né? Aí te fala, ó, eu quero um aplicativo para minha empresa, só para mostrar a minha empresa ou para ter tipo um serviço ao cliente, mas dentro do meu aplicativo. Então, esse aplicativo, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de uma boa plataforma, né? Boa plataforma, de um serviço rápido de mensagens, porque as pessoas vão mandar mensagem ali, né? É, se for um aplicativo que também inclua algum cartão de crédito, né? Todo mundo aqui tem cartão de crédito e eu sei que nós temos aplicativos, né? Tenho vários bancos que eles usam um aplicativo de terceiros também. Então, esse aplicativo de terceiros, ele precisa ser bom, porque imagina que eu entro na minha conta e não consigo entrar nos meus dados, ver o meu limite ou fazer um Pix. Você imagina o desesperante que é isso, né? E você tendo dinheiro na conta. Então, tem que ser feito bem um levantamento, senão as consequências são gravíssimas, né? Você, digamos, faz um aplicativo, você fala, ah, não, a gente só precisa gastar isso. E aí depois de um tempo, acontece um problema e aí você, ai, desculpa, eu esqueci que tinha que colocar mais de 2 gigas mais de servidor, né? Ou um servidor mais rápido. Ou esqueci que tinha uma parte que tinha que ser escrita no código, né, da página. Então esses erros custam caro para você, né? A sua reputação, ou seja, o seu crédito, porque se você erra um código e logo do começo, então como você vai criar uma confiança, né, com essa empresa? Então requer isso, né? E aqui tu fala o design, né? Isso é óbvio, né? A gente quer algo bonito, né? Bonito que seja. Opa, peraí. Vou colocar para gravar aqui. Bom, eu estava falando na parte do design. Quando a gente desenha um produto, né? Ou seja, a gente cria um produto do zero, a gente tem que identificar para que público vai, né? Então, por exemplo, um produto de sobre finanças, né? Sobre financeiro, sobre dinheiro, eu vejo que a cor azul, né? A cor azul escura, ela se adapta bastante. Claro, vai depender da empresa, né? Nós temos Nubank, que é o famoso roxinho, né? E temos outras empresas. Mas a cor que você pensa, né? Quando você pensa em dinheiro, você pensa no azul escuro, talvez você pensa no verde, né? Eu não sei vocês, mas eu penso bastante no verde também, aquele verde do dinheiro, né? Do cash. E então a gente tem que identificar o produto, né? Então, por exemplo, quando a empresa vende e ela sabe que você quer aquele produto, ela vê que aquela arte, né, é bonita, então ela coloca no aplicativo. Então, o trabalho do engenheiro, ou seja, o nosso, é colocar a melhor arte possível, né? E essa arte vai ser a porta de entrada do cliente, né? Pô, tem tantos aplicativos que eles não são bons, são horríveis, mas vocês baixaram eles, né? Vocês baixaram eles e viu, pô, que aplicativo legal, né? Gostei. Agora quando você entra para usar, às vezes não é tão bom. Mas imagina você tem um aplicativo bom
o visual dele e também o uso, né? A engenharia dele. Então, é um aplicativo que você sempre vai usar. E além disso, muitas pessoas, quando criam aplicativo, eles colocam anúncios, né? Claro que isso é chato, eu também não gosto de anúncios, né? Eu detesto anúncios de aplicativo. Mas eles colocam isso justamente porque o aplicativo é de graça. E cada clique, cada toque que você dá naquele anúncio, ele gera um pequeno dinheiro, né, para a pessoa que criou. É pouco, né? Praticamente cêntimos, né? Só que juntando essas pessoas pode dar, vamos dizer, uns $100, $200 por mês. Então é assim que a maioria dos aplicativos, os que são grátis, eles normalmente dessa maneira que eles conseguem arrecadar dinheiro. Então nós temos a programação também, né? Ou seja, a programação é o coração, é a mente do aplicativo, né? Imagina que temos o nosso corpo, né? A gente sabe que tudo que eu estou falando agora, que vocês estão ouvindo, não é graças ao corpo em si, é graças à mente, né? É a nossa mente que é o diretor de tudo, vamos dizer, né? Então, a gente cria o código, a gente vê o código e fala, pô, eu quero um código que seja especificamente para fazer esses cálculos matemáticos, né? Porque, por exemplo, cada vez que você está usando o aplicativo você não vê, mas ele está fazendo cálculos, né? Quando a Natália der um clique aqui, né, der um toque aqui com seu dedo, vai abrir uma janela que vai levar ela para configurações, ou vai levar ela para o banco, ou vai levar ela para uma seção que ela quer acessar. Agora, imagina se esse código está mal feito. Imagina que a Lohane, né, Lohane Brandão, você quer entrar para fazer um Pix, mas quando você aperta, né, no ícone de Pix, ele te manda para fora do aplicativo. Ou seja, isso vai te deixar com certeza muito irritada, né? Me deixaria muito irritado. Então, a codificação, ou seja, a programação, é justamente indicando os passos, né? Ou seja, por exemplo, eu dei um clique ali no aplicativo, na janela de abrir. Então, ele vai abrir o aplicativo, depois vai abrir as configurações, vai abrir tudo. Então, isso tem que estar bem funcional, e por isso que existe os testes e validação. Porque os testes de validação é o que? Vamos testar agora. Vocês sabem que existem essas pessoas, né, que recebem um dinheiro, né? Aqui no Brasil não tem tanto, né? Mas lá fora tem pessoas que recebem dinheiro para testar jogos, né? Testar jogos, aplicativos, roupas, camas. Tem até não sei se vocês já viram, o emprego em que você dorme em camas, né? Você testa dormindo em camas. E esse emprego realmente existe. Só que é um emprego muito difícil de conseguir. E aliás, é por um período de tempo, né? Então não é que você vai ficar lá para sempre só dormindo. Não, você vai ficar um tempo, digamos 3 meses, né? Até passar o teste, né? Aí quando você der o seu feedback, que tem que ser um texto, né? Você tem que explicar bem. Não é só falar, não, tá boa, maravilhosa, né? Porque se fosse para falar isso, então eles contratariam qualquer outra pessoa, né? Mas você, que sabe muito bem o que é uma boa cama, um bom sono, você vai lá explicar como você se sentiu, né? O tempo de sono, se você acordou durante a noite, se houve algum problema, se foi incômodo. Então realmente é um estudo de mercado, né? Então o teste é para isso, o teste é para ver se está funcionando. Ah, está funcionando? Então tá bom. Então aí você faz a validação, ou seja, você dá o ok, bate o martelo, né? Como se fala, né? E aí pronto, o aplicativo ele começa a rodar depois da validação, e aí o que tem é as manutenções, né? Então, por exemplo, você quer adicionar mais funções, né? Você quer que um aplicativo tenha uma opção de fotos, né? Ou digamos que no limite do aplicativo são 100 contatos e você quer aumentar para 200. Se você fizer isso, você vai ter que mudar o código ali, né? Então, quando você muda o código, você consegue adicionar mais funções, né? Que é isso que os aplicativos fazem, né?
Tanto é que muitos aplicativos vocês percebem que quando você inicia o aplicativo, alguns falam atualize por favor. Algumas atualizações são obrigatórias, ou seja, você não consegue mais usar o aplicativo se você não atualizar. Simples assim. E aí você, claro, vai utilizar o aplicativo, você atualiza e você vê as novas funções, né, como muda, né, o visual de tudo. Então, atualizações são para isso, né? E aqui fala também as importâncias, né, da engenharia. Ela ajuda, né, a produzir softwares que funcionam corretamente, seguros, que a gente já falou, né? Reduz custo, porque com planejamento e boas práticas evita erros que seriam caros de corrigir depois. Facilitam a manutenção e a escalabilidade, ou seja, sistemas bem projetados são mais fáceis de atualizar e expandir. Torna o desenvolvimento mais eficiente, promove o uso de metodologias ágeis, automações e reuso de código. Alinha a tecnologia aos objetivos do negócio, o que garante que o software realmente resolva os problemas dos usuários. Então, você vê que a engenharia do software é exatamente como funciona a engenharia civil. Engenharia civil, o engenheiro ele faz o planejamento de tudo, né? Ele faz o levantamento, quanto vai gastar com pedra, com tijolo, depois ele cria o visual, né? Esse visual ele é passado, né, entre a equipe lá, eles decidem, tá bom, tá aprovado. E a partir daquilo ali, eles começam a fazer a engenharia, ou seja, começam a construir. Que aí depois isso é passado para as pessoas que estão ali, né, para a mão de obra pesada. Então, as empresas, empresas de tecnologia usam muito, né, obviamente, aplicativos aqui é o sistema de aplicativos, sistema web, jogos, plataformas, bancos e fintech, né, porque ajudam no desenvolvimento de sistemas bancários, a indústria, controle de produção, automação industrial, o governo, obviamente, sistemas públicos, controle de dados, serviços digitais, o e-commerce, que são as lojas, né, Mercado Livre, OLX, tudo isso eles precisam da engenharia para funcionar, porque a engenharia é a mente de tudo, né? Sem engenharia nada funcionaria. Então, imagina que, tem um exemplo que eles colocam aqui muito legal. Imagina que a gente tem um aplicativo iFood, né? O iFood. Então, a engenharia do software funcionaria como no iFood? Primeiro a gente tem que planejar o que o aplicativo vai fazer, ou seja, quando as pessoas entram, o que elas fazem? Quando elas entram no aplicativo, elas fazem o cadastro. Depois que faz o cadastro, as pessoas vão adicionar informação de pagamento. Então tem que ter uma opção para adicionar cartão, adicionar função do Pix também, né? A localização também, que muitas vezes eles pedem, né, para você ativar a localização. Depois, o que se faz quando você tem essas funções? Você tem que projetar como vai ser o aplicativo, o visual dele. Então o iFood nesse caso ele é vermelho. Nós temos outros aplicativos que são amarelos, né? Em outros países tem azul. Então aí que se sente a equipe criativa, né? Ela desenha. Imagina quantas ideias loucas aparecem no meio do caminho, mas só uma delas vai ser escolhida, né? Ou às vezes vai ser juntada com outra, né? E aí vai criar uma ideia que o pessoal do marketing vai falar, muito bom. Por exemplo, o nome iFood é um nome maravilhoso, porque é um nome que ele é contagiante, né? Você fala iFood, quantas vezes, várias vezes até se cansa de falar e virou até uma forma de pedir comida, né? Vou pedir no iFood, né? Você não fala vou pedir no aplicativo do iFood, não, você fala vou pedir no iFood, porque iFood virou praticamente você pedir comida, né? O primeiro aplicativo que você pensa é o iFood. Então eles fizeram um bom marketing e por isso que é um aplicativo tão bem sucedido, né? E aí depois vem aqui, codificar funcionalidades. Que funcionalidades você acha que precisa um aplicativo como o iFood, né? Que você compra e você recebe na sua casa. Ele precisa de um carrinho, né?
Ele precisa. O carrinho é o quê? O carrinho é onde você vai comprando as coisas. E no final, obviamente, você vai pedir aquilo ali. Então, rastreamento, ou seja, o rapaz que vai fazer a entrega, ele precisa saber onde você está. Mesmo que você coloque o endereço, muitas vezes você está em movimento. Então, ele precisa saber onde você está para chegar até você. E tem o chat com o entregador. Tem as funções também que você pode reclamar, por exemplo, cadê minha pizza que não chegou, né? Cadê o meu lanche? Cadê minha esfirra, né? Desculpa se eu tô falando para quem tá com fome, né? Mas o intuito, né? Você vê que o objetivo desses aplicativos é justamente ele te direcionar, né? Ele te dá os passos que você tem que seguir. Então a gente, como engenheiro de software, a gente tem que fazer isso. A gente pega essas funções e adiciona no código, né? E não é que você vai fazer isso sozinho, né? Ou sozinha. Não, você vai fazer isso com uma equipe, né? Se você é engenheiro, tem um engenheiro-chefe e também tem os engenheiros que estão ajudando esse engenheiro-chefe. Aí os outros vão lá, o que você precisa, né? Você precisa que eu adicione isso? E os códigos já estão ali. A gente simplesmente tem que adicionar, testar. Quando o teste foi feito várias vezes, né? E de preferência que seja feito por várias pessoas, né, diferentes, porque uma pessoa fala, não, tá funcionando, aí o outro fala, não, tá funcionando não, tá com erro. Então, para evitar esse problema, a gente valida esses códigos e com isso aí a gente já tem informação clara, né? Ou seja, a faca o queijo na mão, só para ir aplicando as mudanças que precisa, né? E aí aqui fala, né? O Pode falar. Só complementando aí também, já sem contar não deixando também de complementar a questão da segurança das informações. E uma vez que você inclui todos os seus dados, você tem cartão de crédito, você tem todo o seu endereço, todas essas informações elas devem estar seguras, tanto no próprio aplicativo quanto no atendimento à legislação. E são dados pessoais, né? É verdade. A gente fala de cartão de crédito, a gente sabe que cada dia mais a gente tem os hackers aí para poder eh, fazer rastreio e hackear mesmo as nossas informações e acabar fazendo utilizações indevidas. E você vê que as equipes que cuidam da segurança das empresas, elas são equipes preparadíssimas, elas muitas estudaram, fizeram é, graduação, pós-graduação, e ainda assim, muitas delas cometem erros, né? Às vezes não identifica as brechas, né? E é claro, né, alguns programadores estão nessas empresas e deixam essas brechas porque eles vendem informação para os hackers, né? Então fala, ó, se você atacar tal hora, né, tal hora essa brecha vai estar lá e você vai poder acessar os dados desses clientes, né? Não sei se vocês viram na notícia, mas vários Pix foram vazados, né? Várias chaves Pix foram vazadas. Gra Me recordo. E Isso, a notícia que foi escândalo, né? foi. Da, da informação em Foi relação ao vazamento de dados e lá do Banco Central e roubo, né, de isso. valores. Eles roubaram, né? Conseguiram roubar. Os hackers do Banco Central conseguiram impedir. Na verdade, impedir não, conseguiram recuperar, né, uma parte do dinheiro. Só que outra parte se transformou em criptomoeda, né? Ou seja, moeda Bitcoin, Ethereum. E se vira, né, criptomoeda, obviamente isso nunca vai se recuperar. Isso aí, esse dinheiro perdido já. Então, você vê que nem os cara que é bom mesmo, eles sabem se defender, mas eu tenho certeza que esses attackers aí, né, que acontece no Banco Central e em empresas grandes, quase sempre tem alguém lá dentro, né, que passa as informações, né? Ele passa, ó, ataca a tal hora, né? Eu vou abrir uma brecha aqui, você pode atacar, tira o dinheiro, depois eu saio fora daqui, porque é assim, né? Tudo que a gente faz nos códigos tem um registro, né? Tem um registro de quem fez a mudança.
Então não tem como você falar que não foi você, porque tem um registro lá e, por exemplo, quando são códigos grandes, né, grandes empresas, cada usuário tem o seu acesso diferente, né? A informação de cada usuário ali. Você Isso, tem seu login, sua senha, todas essas informações ficam registradas. exatamente. Ou seja, não tem como você falar, ah, não, foi outro cara que entrou na minha hora, no meu login. Não, cada um tem o seu login. Mas aí eu vejo que é muita maldade, né, dessas empresas, né? Então, e claro, né, muitas delas acabam tendo que pagar, né, arcar os custos, né, com indenizações e tudo isso. Mas aí você vê que esse setor da segurança da informação, ele é um setor bem prometedor, né? Não sei se tem gente aqui entre vocês que queiram se dedicar a isso, né, a defender os sistemas, né, de programação, o attackers hackers, mas é um setor que eu tenho visto que na verdade sempre vai precisar, né? Sempre vai precisar dos famosos white hackers, né? Que são, vamos dizer que são os hackers que defendem, né, as empresas e tem os, né? E tem os que sempre vão atacar. Mas você vê que a situação é bem complicante mesmo, né? Se você não pode nem confiar no Banco Central, é uma situação em que você tem que falar, poxa vida, né? Aonde eu deixo o meu dinheiro, né? O meu conselho é não deixe o seu dinheiro em um só lugar, né? Ou de preferência, deixe o seu dinheiro em espécie, né? Ou deixe em uma conta que você sabe que poucas pessoas, poucos bancos vão utilizar, né? Então, realmente é complicado. Eu estava vendo a notícia de que os sistemas, né, das empresas vão começar a se atualizar e você sabe quando tem essas atualizações pode pode ser que uma atualização seja aproveitada para vazar dados, né? Então vaza dados, vaza sistemas. Teve um ataque também, uma empresa, não me lembro o nome, que ela ficou 2 semanas parada, né? Devido a esse ataque, os hackers infiltraram os computadores, pediram o resgate, a empresa não quis fazer o resgate, eles perderam todos os dados dos usuários, parece que só recuperaram o que estava na nuvem, né? Mas não era muita coisa, então foi, imagina, um prejuízo enorme, tiveram que pagar a indenização e a empresa praticamente, acho que faliu, né? Então, você vê que um erro simples, básico, pode se transformar na sua falência, né? Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado e saibam que a inteligência artificial, ela não veio para substituir, né? Ou seja, não veio para ser você, né? Ela veio para ser uma ferramenta, né? Ou seja, você trabalhar junto com ela. E, claro, não dependa totalmente dela, né? Você usa ela, só que, por exemplo, as coisas quando se trata de corrigir, ver o código ou fazer as codificações, é você, o trabalho é nosso, né? Que tem que ser feito, um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, né? E isso que faz desse mundo maravilhoso, né? É claro que não todos vão se dedicar a códigos, vão ter uns que vão fazer gestão de equipes. Inclusive o próximo tema é esse, né? Da gestão de equipes. Eu não vou me aprofundar muito, porque na verdade eu só tenho acho que 10 minutos, né? Porque o Google Meet aqui meu é de graça. Mas praticamente é gestão de equipes, né? O gestor de equipes da TI ou de qualquer outra empresa é o quê? Meu amigo, você vai fazer essa parte do código, você vai fazer essa, você vai fazer a interface. Eu preciso que você faça o levantamento desse aplicativo, que vai entrar em média 100 mil usuários, né? Porque vocês sabem que o servidor tem um limite. Se esse limite é ultrapassado, então o próprio servidor ele não vai permitir que mais pessoas entrem. E se entrar muita gente, o servidor pode até cair da sua página, do site ou do aplicativo e pode, imagina, o que é melhor, você comprar mais espaço, né, no seu servidor, ou que a página caia, né, o que você perca seu aplicativo. E aí as pessoas estão lá, né, com o celular, elas pegam o celular e falam, meu Deus, não estou conseguindo entrar. Aí vai ter gente que vai abandonar, né? Vai ter gente que vai falar, não quero esse aplicativo mais não, quero cancelar. Então, para evitar esses cancelamentos, né? Ou seja, para deixar tudo
relax, né? Tudo deixar maravilhoso para os nossos aplicativos, a gente tem que cuidar de tudo isso, né? Então por isso que o levantamento, design, os testes têm que ser bem feitos e isso transforma a empresa em algo assim produtivo, né? E você, né? É o que eu sempre falo, né? Você se torna uma pessoa que, poxa vida, né? Acho que sem a Lohane, sem a Natália, sem a Carla, sem a Tânia, sem a Ana Paula, as coisas não funcionam aqui direito, né? Então eu preciso delas na equipe, né? Todo mundo trabalhando de forma educada, de forma que elas concentre, né? Todo o seu foco ali, né? Naquele aplicativo, para que não haja erros, né? E se tiver erros, tudo bem, mas que não seja um erro do código base, né? Ou seja, erros pode haver. E aí vocês corrigem, fazem o teste e imagina, né? O cliente vê o seu código, vê ele funcionando, né? Na verdade o cliente não vai ver código, ele vai ver só, vai querer, ó, tá funcionando? Deixa eu instalar no meu celular aqui. Aí ele vai ver, quando ele vê o aplicativo funcionando, oh, maravilha. Então tome aqui os outros 50%, né? Porque pelo que eu tenho visto, a maioria paga 50%, né? Primeiro. Aí quando ele tá funcionando, ele te paga os outros 50%. Então, os códigos não são difíceis de fazer, né? Claro, quando você tem uma equipe boa. E você pode utilizar outros códigos, né? Para ter uma base em tudo isso. Bom, pessoal, a nossa vídeo foi muito boa. Falta menos de 1 minuto. Algo que vocês queiram comentar antes de finalizar? Tenho só agradecer por sua disponibilidade, trazer essas informações para a gente e aos demais também pela presença. Foi um prazer, pessoal. Carla, um prazer. Tânia, Lohane, Ana Paula, Natália. Muito obrigado, Carla. Sim, foi um prazer. Foi a nossa primeira aula. Quer dizer, eu também estou aprendendo. Eu sou uma aluna aqui, pessoal. Não sou professor, não. Mas foi um prazer, tá? Um abraço para vocês. E até a nossa próxima aula. A gente vai se organizar, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até mais.